Olá, todo mundo. Bom dia. Vamos chegando aqui, vamos entrando. Só esperar aqui. Quando tiver uns 40 pessoas, eu começo a dar aula. Enquanto isso, vocês vão me ajudando aí, vendo se está funcionando o áudio, se está tudo certo, se não está brilhando muito minha cabeça, se eu devo ligar a luz ou não. Se o áudio tá um som de fundo agradável, desagradável, me avisa aí. Umas 30 pessoas a gente começa, tá bom? Mago do Dota. Não sei nem jogar essa... Nossa, eu tô bem ruim mesmo. E aí, meu rei? Bom, já tem umas 30 pessoas, eu vou começar. Bom dia para todas as meninas, bom dia para os meninos. Vamos tentar voltar à normalidade a partir desse momento, né? Vamos ver se a gente consegue fazer a melhor forma possível para que vocês consigam lidar com essa quarentena bem. Eu estou bastante empolgado com essas lives, tá dando super certo. Aí eu quero só estabelecer algumas características da minha aula, tá bom? Eu vou deixar os comentários ativos, isso vai ser normal. Esses comentários, às vezes eu vou desativar quando eu precisar mostrar uma tela aqui. Eu estou com a tela do computador aberta aqui, com o slide. Esse slide, se você quiser pegar, ele está lá no meu Prezi, tá bom? Porque a gente, em sala de aula, nós trabalhamos barroco e arcadismo. Então hoje eu quero começar o romantismo para a gente ficar igual com o curso mesmo. E aí se tiver faltando alguma coisa, depois a gente resolve de outra forma. Aí quem quiser me fazer pergunta, joga as perguntas nessa caixa de pergunta aqui, que depois eu vou responder a todas. Eu sei que quando eu desativo o comentário não tem como me fazer pergunta. Deixa eu baixar um pouquinho mais. Não tem como me fazer pergunta, mas vamos tentar fazer dessa forma para a gente se organizar. E quando eu pedir, vocês tirem print. Peguem o caderno, anotem tudo que vocês puderem anotar. E no mais é isso, tá bom? Nós vamos falar sobre romantismo no Brasil. Vou pôr aqui, ó. A prosa romântica no Brasil. E eu vou fazer uma provocação para vocês depois, tá bom? A prosa romântica no Brasil. Deixa eu fixar esse comentário aqui. E a partir de agora a gente vai começar, tudo bem? Bom, primeiramente, para falar de romantismo, eu tenho que estabelecer com vocês alguns pontos importantes. O primeiro ponto é o seguinte: é preciso entender o que estava acontecendo no Brasil e o que estava acontecendo na Europa já no início do século XIX, no final do século XIX. A gente sabe que o romantismo, no Brasil sobretudo, ele tem origem a partir de uma publicação do livro do Gonçalves de Magalhães, que se chama Suspiros Poéticos e Saudade, no ano de 1836. Mas na Europa estava acontecendo uma série de outras questões, uma série de outros fatores que traziam para a gente uma outra realidade que também é interessante. Porque assim, é preciso entender que existe Brasil e existe Europa. Entretanto, a gente era colônia da Europa, né, colônia de Portugal, até 1822. Então, quando você começa a pensar sobre qual é a diferença entre o que acontecia na Europa e o que acontecia no Brasil, eu preciso entender que o que acontecia no Brasil estava muito atrasado, mas era um reflexo do que acontecia na Europa. Isso é importante perceber. E o primeiro passo que é preciso entender é que a Revolução Francesa, que a gente pode chamar também de Revolução Burguesa, no final do século XVIII, acho que é 1789, e depois nós vamos ter também a Revolução Industrial, e depois a independência dos Estados Unidos. Tudo isso vai influenciar muito o sistema capitalista no mundo, vai consolidar esse modelo econômico que a gente chama de capitalismo. Então eu vou tirar aqui o meu
minha musiquinha, tava uma musiquinha no fundo. Depois, se precisar de mais musiquinha, vocês me avisem. E aí consolidam um sistema capitalista no mundo. Então, assim, o mundo passa a ter, de uma forma ou de outra, uma visão mais capitalista das coisas. E o ponto importante é que, antes do romantismo, não havia espaço nenhum para o indivíduo comum, para o ser comum, alguém que não é um nobre, que não é alguém assim que tem um poder político. Então o romantismo ele trabalha com homens simples, homens comuns. E isso começa a ser interessante porque grande parte do público leitor era da burguesia. Claro que a nobreza sabia ler mais, é claro, mas o público leitor burguês ele começa a se instruir ao longo dos muitos anos, né? Desde o finalzinho do século XVI até, assim, finalzinho do século XVI até o século XIX, vai dar tempo de toda essa classe burguesa ter consciência de que ela precisava ter acesso à leitura, à literatura e tudo mais. Então, o público consumidor da literatura romântica também é o público burguês. E o público burguês queria se sentir representado nessas obras. Isso é muito importante. Bom, a primeira obra, a obra mais importante que vocês devem se lembrar, é Os Sofrimentos do Jovem Werther, de 1774, do autor Wolfgang von Goethe. E o Goethe, ao escrever Os Sofrimentos do Jovem Werther, ele dá uma dimensão para a literatura, ele dá uma dimensão para uma pessoa comum, um burguês, dentro da literatura tão grande, que Os Sofrimentos do Jovem Werther passa a ser um dos livros mais consumidos do século XVIII. E além disso, você sabe que ele, por conta do caráter expressivo do Werther, o Werther ter se suicidado no romance, ele tentar legitimar o suicídio como uma saída positiva, fez com que houvesse também uma grande onda de suicídio na Europa. E aí a pergunta é sempre essa. A gente está no século XXI, a gente começa a pensar assim, mas como é que pode uma literatura influenciar o comportamento social de tanta gente, né? Como é que pode um livro como o Sofrimento do Jovem Werther ter tanto poder sobre o comportamento dos jovens? E eu acredito que o Sofrimento do Jovem Werther nada mais é do que um reflexo daquilo que era, né? Daquilo que era o sentimento que o burguês tinha no século XIX. Porque se para pensar, o burguês não tem nenhum espaço. O espaço, tanto na literatura quanto na sociedade, era dado para o nobre. E o burguês era rico, o burguês era endinheirado. Então o romantismo ele expressa um pouco esse caráter da burguesia, de tentar colocar um pouco do seu ponto de vista dentro do romance. Então é por isso que o romance romântico vai fazer muito sucesso no século XIX. Um outro ponto importante é o seguinte: no arcadismo, que é o neoclassicismo do século XVIII, 1768, né? Que no Brasil a gente tem um período da Inconfidência Mineira, o arcadismo era, sem dúvida nenhuma, um período em que se preocupava muito com a questão da razão. A razão era um ponto importante. Os poetas árcades, eles usam a razão como referência daquilo que eles querem produzir. Então, como a razão tomava conta da literatura e da arte naquele tempo, evidentemente a razão não vai mais poder coexistir com esse estilo literário que é o romantismo. Então, a postura racional vai tomar conta de uma postura que representa dois elementos. Eu vou anotar aqui. O primeiro elemento é emoção. Emoção. E o segundo elemento, subjetividade. Que é contrário, e aí por isso que assim, a gente às vezes não consegue enxergar a diferença. Vou botar aqui, ó. Contra, vou pôr um xizinho. Emoção e subjetividade contra razão e equilíbrio. Não é assim, eu sei que não é exatamente a mesma característica, mas observe, enquanto eu tenho a literatura romântica, que é emotiva e subjetiva,
eu tenho a literatura Arcade, que é razoável, quer dizer, que usa razão, e equilibrada. Você não vai ver, por exemplo, um poeta Arcade usar uma expressão de exagero sentimental. Não, o poeta Arcade é muito equilibrado, né? Eu costumo dizer que sempre quando você tem uma pintura, por exemplo, você identificar se ela é Arcade ou se ela é... Aliás, se ela é clássica ou se ela é barroca, basta você olhar a expressão do rosto. O rosto diz muito sobre isso. A serenidade no olhar, né? Enquanto o romântico, ele sempre tem essa pegada da fuga da realidade, ele tem sempre essa pegada da emoção, da subjetividade. Um outro ponto importante também é que entra um aspecto. Esse aqui eu vou até desafixar aqui os comentários, rapidão. Eu vou virar a minha página e quero que vocês anotem isso, que isso é importantíssimo, tá bom? A morte é idealizada porque passa a ser uma forma de fuga. Mundo dos sonhos, que passa a ser um espaço para projetar as utopias. Isso é um ponto importante. Pode tirar print dessa tela. Morte idealizada, porque passa a ser uma forma de fuga. E o mundo dos sonhos, que é o espaço para projetar as utopias. Isso é muito interessante também. Diz muito respeito sobre como os poetas românticos viviam em um mundo particularmente só deles, né? E aí eu quero lembrar vocês, e esse é um ponto muito importante, que é o seguinte: o que é a perspectiva romântica? Primeiro, ela representa a recuperação de um passado histórico, certo? Junto com a idealização desse passado, você anota aí no seu caderno, põe assim, ó, recuperação de um passado histórico, um tracinho, isso, idealização desse passado, ok? E outro aspecto importante é que, se você observar que no Brasil, por exemplo, o principal autor é o Gonçalves Dias, vocês devem se lembrar do Gonçalves Dias, que é um poeta muito importante. E também na prosa eu tenho José de Alencar, eu tenho na Europa um cara chamado Almeida Garré. E o Almeida Garré também vai expressar essas mesmas características. Então, assim, o romantismo brasileiro e o romantismo português, eles estão a par da mesma perspectiva. Eu tenho o Almeida Garré como principal poeta romântico, e no Brasil, Gonçalves Dias como principal poeta romântico. Ambos escrevendo em língua portuguesa, num período em que o Brasil ainda estava muito ligado com Portugal, buscando sua independência, buscando sua cor local. E aí, esse é um ponto, porque o romantismo é um dos primeiros momentos em que se pode dizer que a gente estava buscando a independência. Por quê? Porque o romantismo, ele acaba sendo uma obra brasileira, porque ele busca essa cor local. Vou repetir o que eu disse aqui antes, porque tem gente me pedindo. Recuperação de um passado histórico, idealização desse passado. Então, anota aí, recuperação de um passado histórico, tracinho, idealização desse passado. O que é isso? É a forma que o poeta encontra de reconstruir a identidade do povo brasileiro. Então, é a forma que ele encontra para reconstruir a identidade. Isso é muito importante. Bom, vocês estão vendo essas perguntinhas aqui? Vou usar esse espaço de perguntas para pergunta mesmo. Caso você tenha alguma dúvida, o restante vocês podem pôr no chat aqui, para não ficar muito carregado o chat. Eu sei que vocês quase não estão escrevendo, deve estar todo mundo copiando, mas presta atenção nisso aqui. Um outro aspecto importante é o seguinte: o que os autores queriam? Esse é importante. Vou até escrever. Autores buscavam divulgar os valores burgueses. Através do quê? Da literatura. Então, os autores buscavam divulgar os valores burgueses. E qual que é o outro objetivo? O outro objetivo é também expressar, de uma forma ou de outra,
as características que vão agradar o leitor, porque você tem que lembrar que os poetas românticos, os escritores românticos, vendiam suas obras. A pergunta aqui é o seguinte, o que eu tenho aqui? Eu tenho o romantismo que vai até o ano de 1836, vai do ano de 1836, e até o final no Brasil, que vai em 1881. Então nós vamos de 1836 até 1881. Esse período literário, ele vai ser muito importante, porque no Brasil a gente não tinha uma consciência de literatura. A gente não tinha um público leitor que lesse alguma coisa e ficasse interessado em saber mais. Por quê? Porque as literaturas eram europeias. Elas se passavam na Europa. E é claro, eu sei que grande parte da burguesia não tinha dinheiro para ir para a Europa. E para a Europa ainda é, né? Não é barato. Mas assim, e agora ninguém quer ir. Mas ir para a Europa era algo que somente uma pequena parcela da população burguesa, e eu não estou falando da população geral, população burguesa, conseguia ir. Era muito, muito caro. E dessa forma, dizendo que era muito caro, precisa entender que a forma que esses autores encontravam para entender um pouco mais da Europa era a literatura. Então a literatura sempre foi um espaço de compreensão, de entendimento, né? Sempre foi um espaço em que você procura para você saber um pouco mais sobre determinado lugar. No Brasil, o José de Alencar sacou que a literatura podia ser mais consumida se ela tivesse um pouco de brasilidade. As pessoas queriam ler literatura, e esse é um ponto importante, elas queriam ler literatura que refletisse o comportamento, que refletisse a realidade do Brasil. Eu não digo realidade eu estou até exagerando, que falei realidade porque é um recurso, mas na verdade assim, que queriam que refletisse um espaço. Pelo menos alguma coisa. Sei lá, eu falasse de uma rua, vou escrever aqui um livro sobre Goiânia. Aí eu falo, estava eu andando na Avenida Goiás, toda em obra. Quer dizer, eu estou trabalhando uma coisa que é do povo goiano. Aí o povo goiano fala, nossa, Goiás, né? Que legal. E isso interessava o povo goiano. Então o objetivo era interessar o povo brasileiro. É claro que quase todas as obras do romantismo se passam no Rio de Janeiro. Aí por quê? Capital do Brasil. Um dos lugares mais importantes. O Rio de Janeiro tinha o público leitor mais assíduo. Os principais jornais do Brasil, o Correio Brasiliense e tal, ficavam naquele lugar. Então, assim, quando você para pensar sobre essas características, você percebe que o romantismo era, na verdade, uma grande propaganda. Uma grande propaganda do Brasil. Bom, além disso, vamos agora falar um pouco sobre o perfil. Quem é o perfil do público? É um público leitor, mas não é um público homogêneo. Não é tipo assim, falar, não, é o mesmo tipo de leitor. Não, é um público heterogêneo. São muitas pessoas, mas a maioria delas não tem formação intelectual. Olha isso é importante. A maioria das pessoas românticas, do romantismo, não tinham formação intelectual. Então o romantismo tinha que ter uma característica um pouco mais simples. A linguagem do romantismo, você pega o realismo, pega o romantismo e vai comparar, você fala assim, putz, é muito diferente, né? A linguagem do romantismo é uma linguagem muito simplória, muito melódica. Ao passo que a linguagem do realismo é mais científica, é mais complexa. O realismo, por exemplo, cita a mitologia grega, ao passo que o romantismo não cita nada disso, porque isso não é interessante para eles, eles nem sabem. Não estou falando que os autores não saibam, os autores sabiam, mas o público leitor não sabia. Então, falar de mitologia grega para um público leitor que nem sabe o que é mitologia, para um público leitor extremamente católico, apostólico, romano, religioso, então o romantismo ele vai agir ao sabor das circunstâncias. Porque, sobretudo no Brasil, e na Europa também, mas sobretudo no Brasil, o romantismo era feito para ser vendido. Então, quando você vai vender uma coisa, você tem que agradar o quê? Você tem que agradar o seu cliente. Eu, por exemplo, vivo agradando meus clientes, que são meus alunos, né? Então, você precisa agradar seu cliente.
Então é importante que você, que reflita dentro da sua literatura, da sua produção literária, que reflita de uma forma ou de outra alguma coisa que agrade o leitor. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você entender, eu acho que você entendeu porque você é gênio, mas vou dar um exemplo para você entender o tanto que é interessante. É assim, ó, não se esqueçam de que se o romantismo ele tá ali para agradar o público leitor, é preciso lembrar que esse público leitor é o quê? Conservador. Ué, mas Robert Paulo não é um público leitor burguês? É. Quer mais conservador que burguês? Burguês é conservador demais. Observa, se você pega uma Lucila, por exemplo, a Lucila poderia, primeiro, ter se casado com o Paulo. Olha que é muito mais simples. A Lúcia e o Paulo ficaram juntos o tempo todo, eles tinham relações sexuais, eles tinham uma vida matrimonial. Mas por que eles não se casam? Por que, por exemplo, sei lá, eles vão morar juntos e a história acaba aí? Porque não era moral. O público leitor, e que não é só mulher, o homem e tal, é heterogêneo, um público muito amplo, o público leitor queria ler um negócio que divertisse ele, que causasse uma frisson, que tivesse sensualidade, assim, bem velada, e tem, né? O Paulo e a Lúcia, eles têm relações, mas não é nada muito não vulco-vulco, aquela coisa louca que você vai encontrar, por exemplo, no realismo. Você pega um livro que vocês não podem, a maioria que tem menos de 18 anos, então não pode. Madame Bovary, por exemplo, Madame Bovary é de uma loucura, uma frisson sexual estranha. Outra coisa importante, se você pegar, por exemplo, os livros do realismo como o Primo Basílio, que a maior parte da narrativa tem a ver com os amores, a coisa louca da Luísa com o Primo Basílio, você vai perceber que, apesar de ser moral, né, tem uma certa moralidade, eles não estavam ali de fato para... Eles não estavam ali de fato para expressar algo, eles estavam ali mesmo para analisar o comportamento social. Já o romântico não. O romantismo quer, de uma forma ou de outra, agradar o público leitor. Então isso é importante. E o que o público leitor gosta? O que esse leitor romântico gosta? Ele gosta de paixão. Ele gosta de uma linguagem direta. Não pode, mas tem gente que vai ler. Não pode ler. Não, é proibido para menor de 18 anos. Ué, só lê os livros que eu indicar, ok? Obrigado. Então, um ponto importante é o seguinte, as pessoas não tinham formação intelectual, então elas preferiam uma linguagem direta, passional, né? Que expressasse esses sentimentos que elas estavam tendo. Então, esse é um ponto importante. Bom, no final do século, no início do século XIX, Portugal estava entrando numa grande crise. Essa crise, vocês devem se lembrar, é verdade, você tem razão, Matheus, ninguém vai ler. Tá, é isso mesmo. Eu achei que tivesse entendido errado. Mas assim, Portugal vivia uma crise. Quando é que a família real vem para o Brasil? No ano de 1808. Essa família real, quando ela chega aqui no Brasil, ela tem muitos desafios. Mas ela vem para cá por quê? Porque em 1807, Napoleão Bonaparte ameaça passar em Portugal, dizimar Portugal, não é bem isso, mas é uma ameaça, porque Portugal fazia negócios com a Inglaterra e houve um bloqueio continental, que vocês devem se lembrar nas aulas de história. Com esse bloqueio continental, Portugal se sente pressionada e era um lado Napoleão com seu império e do outro lado a Inglaterra com seu império, não império, mas com seu poder e a influência sobre Portugal. Portugal sempre teve muita influência da Inglaterra. Então o Dom João VI, ele junto com a sua família, eles vêm para o Brasil. Ele era príncipe regente, vem com a sua mulher, com a sua mãe, com o seu filho e tal, que vem depois a ser o Dom Pedro I. E eles vêm para o Brasil pressionados por esse império napoleônico. E aí, essa família real, quando ela chega aqui, nós temos uma mudança gigante no cenário brasileiro. E essa mudança é positiva por um lado, mas negativa por outro.
a gente está vendo agora com essa quarentena o quanto a sociedade ela muda. Você muda uma coisinha na sociedade, muda completamente assim. O mundo muda, a gente não sabe como a gente vai sustentar, a gente começa a comprar e estocar comida. Você já imaginou isso que acontece hoje? Aconteceu no Rio de Janeiro, não desse jeito, mas aconteceu no Rio de Janeiro um negócio que foi um impacto social gigante. Quando a família real chega lá e muda, porque a capital estava em Salvador, capital da colônia, e de repente muda a capital da colônia para o Rio de Janeiro, você muda toda uma configuração, você muda todo um aspecto, muda. O mundo inteiro muda, quer dizer, o mundo nacional, o Brasil inteiro muda, e de repente você tem um impacto social, um impacto econômico, e o mais importante, você tem uma densidade demográfica diferente. Esse público que muita gente vem de Portugal, muita gente vem de outros lugares do Brasil, porque todo mundo quer ficar perto do Império, todo mundo quer ficar no Império, é chique. Morar no Rio de Janeiro passa a ser muito chique. Olha o carioca. O carioca é muito orgulhoso de si mesmo. Orgulhoso do Rio, orgulhoso da sua própria língua. Tem lugares mais bonitos que o Rio? Claro que tem, mas o carioca não acha. Aliás, eu também não acho, mas assim, deve ter lugar mais bonito que o Rio. E aí, essa sensação de que o Rio é um lugar importante e interessante faz com que, sim, né? Aí você tem razão, Gabriel, a idealização da cidade do Rio de Janeiro é uma espécie de idealização romântica. Mais ou menos, mas é isso. Quer dizer, eu preciso começar a falar de algo que é maravilhoso, que todo mundo precisa saber que é maravilhoso. Então, uma outra pergunta aqui que tem aqui do Edu, que é assim, ó, se era agradar o público conservador, por que chegou ao fim em 1881? Aí a gente está falando de uma outra pegada, não é por isso que chega ao fim. Quer dizer, quando a gente pensa em chegar ao fim, é preciso entender, muito importante. Literatura não é igual, sei lá, não tem uma marcação temporal. Literatura que a gente marca temporalmente é porque nós, professores, nós gostamos de estabelecer períodos para facilitar a compreensão do aluno. Por exemplo, eu estou falando todo de um contexto social há mais de meia hora, não entrei até agora em nenhum livro da prosa romântica. Quer dizer, eu estou só mostrando o quanto o contexto histórico influencia na obra. Então, a gente precisa lembrar que assim, em 1881 não é que chegou ao fim, é que é o marco de um início. Mas não quer dizer que o romantismo chegou ao fim. Até hoje tem obras românticas. Você tem obra romântica em todos os momentos da literatura. Você tem obras românticas. Agora acontece assim, que nesse momento o romantismo não que ele se esgote, mas o romantismo passa a não ter mais o papel tão importante na sociedade e o realismo vai tomando conta aos poucos, e depois também o realismo acaba e aí começa outro período. Mas no final das contas, ainda tem autores que publicam romantismo depois de 1881. Mas tem a ver, acho que talvez, com a mudança do comportamento do público leitor, mas também a mudança do que estava acontecendo no Brasil. Vocês devem lembrar que em 1888 eu tenho a abolição da escravatura, que em 1889 eu tenho a proclamação da República. Então, antes disso, eu já tenho uma decadência do Império. O imperador Dom Pedro II foi destituído do cargo. Claro que foi uma instituição bem tacanha, bem à la brasileira, né? Que você fala, vou te tirar do cargo, mas vou garantir que você tem um bom salário, que você não vai morrer, tá bom? Só vai perder seu espaço, mas você vai ficar rico pro resto da vida, sua família toda rica sempre, fica tranquilo, tá? Não é igual na França. Na França você destitui os reis, você mata todo mundo. Fala, vamos passar o cerol que aí não tem chance desse povo voltar. Agora aqui no Brasil a gente fica vangloriando o príncipe. Ai, príncipe de Orleans, Bragão. Príncipe de quê? Se o Brasil não é um império, é uma república. Então não vejo muito isso. É uma coisa muito engraçada. Deixa eu ver aqui a primeira pergunta. Tem uma pergunta aqui que diz assim: essa idealização seria meio que a criação do herói? Como foi feito com os indígenas? É assim. Sim, acertou. O romantismo, quando a gente começa a pensar no processo do herói, a gente precisa entender que criar um herói é uma forma de você valorizar o Brasil. Criar um herói
é valorizar o Brasil. Criar um herói é valorizar a identidade nacional. E esse é um ponto importante. E aí, como reflexo, né, nessa tentativa de refletir uma espécie de brasilidade, a gente precisa encontrar um herói que tem aqui, né? Porque aí se diferencia. Qual a diferença do brasileiro do português em 1836? Zero, não tinha diferença. Mas a gente tinha que falar, tem uma diferença. O brasileiro, ele descende de um índio herói. E o português, tudo bem, pode descender de qualquer herói, mas o brasileiro é a mistura do europeu, do grande europeu, com o herói brasileiro, que é o índio. Vocês que são do terceiro ano, vocês devem lembrar que, por exemplo, quando a gente trabalha Macunaíma, lá no final do semestre nós vamos trabalhar, quando a gente trabalha Macunaíma, o Macunaíma ironiza isso muito. Eu até falei numa sala do terceiro ano, se eu não me engano, o quanto o Macunaíma é inteligente, porque você tem os três, né? Você tem o Macunaíma, que cai numa poça de água, fica branco, louro, dos olhos azuis. Você tem o Jiguê, você tem o Manap, que ele fica marrom, da cor do bronze novo, que é o índio. E você tem o Jiguê, que é negro mesmo, com as palmas brancas. Quer dizer, ele vai estabelecer ali as três cores, né? Porque não são raças, não é a mesma raça, mas as três cores que são formadoras do povo brasileiro. Então nós somos formados por essas três cores, por isso nós somos um povo múltiplo, plural, e não teria sentido nenhum ser um povo racista e preconceituoso, né? Porque nós somos um povo múltiplo e todo mundo tem tudo. Mas ao mesmo tempo, e aí um ponto importante que corrobora por que nós somos uma sociedade racista, é que o índio está na mata, o negro desaparecido. Então quem é que prevalece na obra romântica durante muito tempo? O branco. Você pode pegar e perceber que é uma história sobre brancos. E com índios, mas é sobre brancos. Sobre brancos. Então é importante a gente entender também que literatura, ela reflete não só o momento histórico, como ela também reflete um pouco do comportamento, né? Ela reflete um pouco das ideologias, das ideias. E aí a pergunta é a seguinte, a pergunta que eu faço para vocês é assim, que eu deixo vocês refletindo um pouco. Se a gente começar a pensar no que o romantismo pretendia, a gente vai chegar a uma conclusão. E essa conclusão, eu quero que vocês reflitam sobre isso, porque a gente está chegando no fim da nossa aula, mas essa conclusão é assim. O que é brasilidade? O que é cor local? O que somos nós? O que define o povo brasileiro? Pensa sobre isso, que eu sei que é muito difícil, que muita gente tentou explicar. Eu tenho muitos teóricos. Eu acho que o Sérgio Buarque de Holanda conseguiu definir um pouco com a ideia do homem cordial. Muita gente interpreta mal ele hoje. Fala que o homem não é cordial, mas na verdade cordial vem do coração. Acredito que seja essa perspectiva que ele quer dar. E aí é bom a gente pensar sobre isso. Vou só responder uma outra pergunta aqui. Quais as características que mais distanciam o arcadismo do romantismo? O arcadismo buscava a perfeição estética. O romântico não. O romântico é simples. Então, primeiro ponto. Enquanto no arcade eu tenho a perfeição estética, no romântico eu tenho a simplicidade. Segundo, o arcadismo refletia a retomada dos valores clássicos. Esses valores clássicos eram os deuses, a ideia do equilíbrio. Já os românticos não tem importância nenhuma com relação a isso. Então, essa é uma segunda diferença. A linguagem. Observe o quanto a linguagem... Oi, Thelminha! Tudo bem? Nossa, fico muito feliz de você estar aqui assistindo um pedaço da minha aula. E já está acabando, mas saiba que eu adoro você. Só que saudade. A gente pode marcar uma reunião via Skype. Basta você querer, aí cada um com a sua bebida. Eu vou tomar café, porque eu não bebo álcool. Bom, e aí então, meninos, então assim, eu tenho o arcadismo, eu tenho uma linguagem mais clássica, apesar de ser uma linguagem simples, eu não tenho, por exemplo, nada que reflita a brasilidade. O arcadismo acontece em uma outra pegada.
O arcadismo acontece numa retomada dos valores clássicos, onde o eu lírico finge ser um pastor de rebanho. Os românticos não têm isso, eles querem trabalhar a cor local, eles querem trabalhar a brasilidade. Então, mesmo que seja uma brasilidade forçada, ela é uma brasilidade. Então, eu estou falando de lugares, de espaço. Por exemplo, quando você tem o Gonçalves Dias valorizando o Brasil em detrimento de Portugal, ele põe algumas coisas que não existem. Algumas coisas não existem na obra dele. Quando, por exemplo, ele fala: minha terra tem palmeiras onde canta sabiá. Sabiá não canta em palmeiras, sabiá é pesado. Quer dizer, a gente vai vendo que é uma idealização só para rimar. Então, por exemplo, musicalidade. Os românticos têm uma preocupação muito grande com a musicalidade. O Antônio Cândido diz que o que salva o romantismo brasileiro é a musicalidade. Mais nada. Então, esse é um dos pontos que talvez sejam as maiores diferenças. Bom, eu já fiquei muito tempo, são 10h36, eu preciso me preparar para a próxima aula do curso. Eu queria fazer 2 pedidos. Aprendi com a minha amiga Marcela. A primeira é o seguinte, que vocês agora tirem um print, marquem o neto importante, me marquem e marquem o colégio, tá bom? Então, 1, 2, 3, espera aí, deixa eu só tirar esse fone aqui para não ficar tão feio. Tira o print, por favor. Não esqueçam de me marcar. É importante me marcar e marcar o neto para ele aumentar meu salário, tá bom? Gente, ó. Aliás, vamos fazer o seguinte. Quero muito coraçãozinho, é melhor. Põe coraçãozinho aí e tira o print, tá bom? Coraçãozinho e print. Ih, vai demorar pra vocês escutarem isso, agora que eu lembrei. Ó, então, um beijo pra vocês. Fiquem bem. Até a próxima vez. Eu volto ainda, depois pra gente conversar mais. Foi maravilhoso. Aí, coraçãozinho e print, isso. Tira o print. Foi maravilhoso. Amo vocês todos. E no final das contas, saibam que a gente tá com saudade. A gente quer ver vocês de novo em sala de aula. Tô com uma saudadezinha daquela conversinha de sala de aula pra mandar um aluninho pra fora. Adoro mandar aluno pra fora. Mas eu, no fundo, amo vocês e descobri que eu não gosto de ficar sem dar aula de jeito nenhum. É muito ruim. Então foi muito bom essa live, é muito boa. Me deixa bastante alegre. Tchau pra vocês. Valeu. Fiquem em casa. Fiquem em casa. Fiquem em casa. Tchau.